Alô, galera goiana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, é sempre uma grande satisfação contar com a sua audiência, é sempre muito bom vê-lo por aqui, e hoje eu chego com mais uma edição do Dois Toques, mas é uma edição especial, pela primeira vez aqui no Dois Toques, vamos receber o nosso grande André Isaac, André, que eu fiquei muito feliz quando aceitou o nosso convite de participar com a gente aqui do Futebol 62, e o André, primeiro cumprimentar ele, né, André? Muito bom ter você aqui no Futebol 62. Você é um cara que é muito respeitado e o respeito não se conquista a não ser com trabalho, né, com conduta. E eu fiquei muito feliz quando você aceitou o nosso convite para participar aqui do Dois Toques, André. Opa, que beleza. Eu que agradeço, Gerliezer. Prazer estar participando contigo. É uma satisfação fazer parte desse seu projeto, que é um projeto primeiramente idealista, né? De divulgar as coisas do nosso esporte, de divulgar as coisas do nosso futebol. Tanto é que é o 62, Futebol 62. Eu agradeço aí essa oportunidade de participar desse projeto, de discutir as coisas do nosso futebol aí com você no Dois Toques. Exatamente. Me lembrei, André, do seu programa, né? Você tinha um programa que eu gostava muito, chamava Tabelando com o André Isaac. Tabelando. É, Entrevistas muito outro dia bacanas. até eu encontrei uma pessoa na rua, aí falou, André, você já fez muita coisa na vida, mas a melhor coisa que você fez foi o tabelando. E o Eu, eu, Tabelando eu, era eu muito acho que bom. assim, foi marcante, porque era uma época que não tinha o tal do podcast, né? Não existiam essas entrevistas. Tinha em rádio, né? Tinha um programa ou outro com essas entrevistas, mas a gente fez assim num formato em que a gente produzia e a entrevista ela tinha começo, meio e fim. E ela era assim, eram entrevistas meticulosamente planejadas. Eu pesquisava a vida do entrevistado de todas as formas. Eu sabia até a hora que o cara ia se emocionar. Então, era tudo assim muito planejado em uma hora de programa. E a gente conseguiu fazer 100 programas ao longo de quase 3 anos, né? Foi muito bacana. Às vezes, muita gente me pede, tem que voltar esse programa. Um dia, se tiver a oportunidade, eu gostaria de voltar, porque faltou muita gente boa para É. participar. A gente viveu uma experiência parecida lá com o futebol de Goiás também, né? Que a gente conseguia trazer muita gente. Foram Foi. mais de 150 programas, viajamos para o Goiás. Hoje eu fico olhando assim, tantos deles que já partiram, né? Deve ter mais ou menos uns 20 que já faleceram, mas que ficou pelo menos guardado aí na nossa memória. André, vamos falar nessa edição aqui do Dois Toques do Mundial de Clubes. Primeiro, acho que você deve estar gostando como eu, né? Assim, uma competição que ficou muito atraente, muito melhor do que a Copa das Confederações, né, André? Nossa, muito melhor. Aliás, a Copa das Confederações era até uma competição sem sentido, né? Porque já tinha Copa América, Eurocopa, eliminatórias em tudo quanto é lugar, e aí eles inventavam essa pré-Copa do Mundo um ano antes da Copa. Não tinha muito sentido. E a Copa do Mundo de Clubes, ela já deveria ter ocorrido nesse formato já há muito tempo. Como é que não tiveram essa ideia antes, né? De reunir os times em um país fazendo um formato de Copa, na minha opinião, no melhor formato possível, que é com 32 equipes, né? É um erro para mim agora ir para 48, mas essa é outra história, esse é outro debate. Mas esse com 32 é um formato sensacional que para mim vai pegar. Eu acredito que daqui a 4 anos a próxima Copa do Mundo de Clubes vai ser melhor do que a primeira. Eu também, já imagino que muita gente agora vai se projetar para ela, né? Inclusive na Europa. Acho que a Europa agora vai se interessar bem mais por essa competição, especialmente os gigantes europeus, né? André, e nós tivemos, né, quatro representantes nesta Copa do Mundo, pelo menos na minha visão, para o futebol brasileiro foi muito positivo. O futebol brasileiro pôde se mostrar para o mundo, chamar a atenção para o futebol brasileiro, para os clubes brasileiros, né? Porque eu sempre via o jogador brasileiro chamando a atenção, mas não o clube brasileiro. Agora eu imagino que o clube brasileiro vai ter um pouco de atenção, e é isso que eu quero debater com você aqui nessa edição do Dois Toques. Para você, esse Mundial, ele vai deixar legado para o futebol brasileiro, assim, mais do que para as quatro equipes que foram lá, Palmeiras, Fluminense,
Flamengo e Botafogo, mas para o futebol brasileiro de um modo geral, na Série A, na Série B, enfim, né, para este esporte no nosso país, tem condições desse Mundial deixar algum legado? Eu acredito que sim, Geliezer. É um legado motivacional, porque há uma evolução no futebol brasileiro nos últimos anos. Com o aumento do investimento das equipes, principalmente as de ponta, fazendo grandes contratações, uma mudança de mentalidade nas equipes em relação ao trabalho com treinador, trazendo treinador de fora. O treinador de fora ele traz um pouco de conhecimento. Hoje a gente vê, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, na minha opinião, com um nível melhor do que 10 anos atrás. E equipes jogando de forma diferente, equipes preocupadas em manter um trabalho um pouco mais longevo, equipes mantendo uma boa base de um ano para outra, equipes com estruturas melhores. Eu sou da época, Gelese, que você contava nos dedos de uma mão quantos times da Série A tinham CT. Era o Goiás, o Atlético Paranaense, um ou outro. O Eu já Cruzeiro? acompanhei o Cruzeiro, o Atlético Mineiro. Eu já acompanhei treino do Fluminense nas Laranjeiras, com o Palmário treinando lá num campo precário. Eu já acompanhei treino do Flamengo. A gente ia para acompanhar o Goiás nesses jogos, aí você ia cobrir o adversário. Aí, treino do Flamengo na Gávea, no estádiozinho, porque o Flamengo não tinha CT. Treino do Vasco da Gama em São Januário. Corinthians, já acompanhei treino do Corinthians lá no Parque São Jorge, num estádiozinho. Então, hoje, todos os times do futebol brasileiro, você coloca Série A, Série B, todo mundo tem CT, tirando o Remo e o Paysandu, que tem um pouco mais de dificuldade estrutural, todo mundo se prepara melhor. E eu acho que isso faz com que a distância para o futebol europeu ela venha a diminuir. Ainda há muito a se caminhar, em todos os aspectos. Por exemplo, no financeiro. Pega, por exemplo, os principais jogadores do Flamengo que o Flamengo trouxe da Europa, pagando uma fortuna, são jogadores que não têm mais mercado lá. O Alexandro, o Felipe Luiz quando veio. Então, são jogadores que não têm mais mercado lá e que encontram o espaço aqui. Mas há uma diminuição, na minha opinião, da distância entre o futebol europeu ao futebol brasileiro. E assim, André, eu acho que é uma oportunidade, aí nós vamos ver se aproveitaremos ou não. Por exemplo, a Copa do Mundo, ao meu ver, é uma grande oportunidade para o Brasil se estruturar, tanto no futebol como no seu trânsito, né? Aproveitamos mal, no meu entender, né? Imagino que você não pense muito diferente disso. Para mim, agora, o Brasil tem uma condição, talvez, André, de vender melhor os seus campeonatos, sabe? Ao invés de vender, eu falo para o exterior, você conseguir fazer vendas melhores. Você tem uma venda já interna muito boa, o brasileiro valorizou muito ao longo dos últimos anos, mas conseguir fazer essas vendas internacionais melhor. O Campeonato Brasileiro, ele é melhor do que muitos campeonatos que são vendidos melhores do que o dele. Por exemplo, para mim o Campeonato Brasileiro, ele é muito melhor que o francês, ele é melhor do que o Português. espanhol. Eu falo assim, em termos de espetáculo, em termos de atração. Por exemplo, o campeonato francês é um campeonato mato-grossense de luxo, né? Você tem um PSG, que é o Cuiabá de lá, que atropela todo mundo. Você tem um campeonato espanhol com 3 times, é igual o campeonato mineiro, tem 3 times, 2 um pouco acima, um outro abaixo. Então, assim, tem vários campeonatos lá com essa característica. O brasileiro não. O brasileiro ainda é um campeonato que tem mais clubes que disputam, algo mais parecido com a Premier League do que com os outros. Então, para mim, o Brasil vai ter essa condição de poder vender esse campeonato. Aí nós vamos ver se vamos fazer isso, né? Porque oportunidades o brasileiro costuma deixar passar em muitas ocasiões. Mas eu acho que é um legado. Porque se vende, né, André, melhor, isso distribui para todo mundo.
Claro que os maiores pegam mais, mas sobra muita coisa para os menores também. Os menores no Brasil hoje, eles também ganham dinheiro na Copa do Brasil, ganham dinheiro nos campeonatos brasileiros e ganhariam também, ao meu ver, se o campeonato fosse melhor vendido, especialmente internacionalmente. Tanto aqui para a América Latina, que eu acho que é um mercado interessante para vender, como para os mercados asiáticos e europeu também. Ó, e eu acho que o legado ele também pode se estender à seleção brasileira. Já teve a contratação do Carlo Ancelotti, que deu uma cara bastante positiva, né, para a seleção brasileira. E a partir do momento que faz uma campanha que tem alguns resultados expressivos, que repercutiram bastante, isso traz um resgate da confiança até dos próprios jogadores no futebol brasileiro, pensando na seleção. Com certeza, por exemplo, o Carlo Ancelotti, se ele tinha uma visão antes, ele passa a ter uma visão até mais positiva agora. Os jogadores mesmo, eles passam a ter uma confiança maior de que eles podem produzir mais do que vinham produzindo. Então, eu acho que esse Mundial também pode ter seu reflexo positivo na seleção brasileira com o Ancelotti, que está chegando aí para acompanhar as semifinais e a final também do Mundial de Clubes. Exatamente. Então, André, foi bom a gente debater aqui esse tema. Você, torcedor, também pode opinar, né? Você acha que esse Mundial vai deixar algum legado para o futebol brasileiro de um modo geral, ou esse legado vai ficar muito concentrado nas equipes que foram até o Mundial, as 4 equipes, os 3 cariocas e o Palmeiras? Você, torcedor, tem toda a abertura também para falar com a gente aqui no Futebol 62. Obrigado, André, por essa sua participação, a primeira de muitas. É isso aí, estamos juntos, até o próximo assunto. Estamos juntos, valeu, galera. Até a nossa próxima oportunidade.